Na tribuna. Bom dia, senhor presidente, colegas, vereadores e vereadoras. Não podia ser diferente. Novamente uso esse espaço num assunto que eu conheço, domino muito, a minha bandeira número 1. Estou como representante de toda a cidade, mas posso dizer que o assunto que eu vou abordar, já falei aqui em outras oportunidades, impacta na mesa de todo cidadão caxiense, para não dizer até do Estado. Os debates propostos nesta casa, muitas vezes, colegas vereadores pontuando, não é diferente comigo, de situações provocadas, situações climáticas ali fora, ao contrário do ano passado, que a gente discutia a estiagem, reflete diretamente no dia a dia de todos os cidadãos. Eu já estive em roda de amigos, pontuando situações mais em cima da agricultura, e um colega dizia, não tem nada a ver comigo. Tem sim, porque quando a gente vê aqui várias situações, debates, casas alagadas, ruas alagadas, perdas, muitas vezes de imóveis, e comparando, até olhando com os outros municípios ao redor, a gente pode até dizer que estamos numa situação menos ruim que os outros, por aquilo que aconteceu, e tomara que isso pare por aí. Ontem, quando começou a chover forte de tarde, eu pensei, digo, mas de novo, nem se recuperamos daquela da semana passada. Graças a Deus parou um pouquinho, mas o que enfim, se visualiza ali na frente ainda não para por aí. Por que eu digo isso? Hoje, no interior, ainda nós temos várias situações que desprendem gastos públicos, e o governo que está ali não é diferente, independente de partidos, gastos públicos é de imposto de toda a população. Então, quando tem que fazer intervenções, tem estradas ainda, graças a Deus, a maioria, para não dizer todas, está liberada, mas tem intervenções graves que precisa fazer. Posso citar lá em Sebastopol mais uma parte daquele asfalto lá que tem problemas, tem lá José Novelo, tem nos fundos da Quarta Légua, tem lá no Caravaggio, de intervenções pesadas. Mas além disso, porque agora vou entrar mais no impacto, professor Zanquim, do mercado público. Eu já falei aqui, já falava ali atrás. No setor de frutas, enquanto vai passando fotos que eu poderia ter muito mais de outras situações, o setor de frutas, eu andei analisando, estava sábado de manhã na feira, bem rapidamente, ali na Maesa, porque sábado era aniversário 44 anos da feira, eu andei analisando, e também de fotos, até lá na minha propriedade, o vizinho do lado, que tem uns pessegueiros, ele sempre oferece para mim também, que os produtores não estão conseguindo manter, por condições climáticas, a qualidade que deveria ter, por exemplo, o pêssego, muitas vezes, por várias situações. Uns, porque o defensivo praticamente não faz efeito, porque chove praticamente todos os dias. Outros perderam com chuva de pedra. Inclusive, ontem o Dimar Mergol tinha uma reunião no Ponto de Safra para ver se ali acrescenta alguns produtores que possa vender aquelas frutas, muitas vezes, que só tem uma batidinha, que ainda dá para se aproveitar, e muito tirando aquele pedacinho. Tem situações de... Ali também, não é? Olha os pêssegos dali, colega. Olha ali, ó. Aquela fruta ali, que está passando agora, disparada, ela só pode ser comercializada separadamente, explicando para o cliente que ela teve danos. Então, reflete sim no dia a dia. Por quê? A oferta, a vereadora Marisol, se torna menor, nas bancas, tanto na feira, como no Ceasa, como no Ponto de Safra, por muitas vezes, olha ali o pessegueiro, isso aí é podridão parda. Eu conheço porque eu tinha plantação, olha ali, ó, tomates praticamente acabada pela intempéries. Numa outra situação, o milho totalmente alagado. Olha ali, ó, estufas, ó. Então o impacto que teve ali no interior da perda, eu quero colocar, enfim, para as pessoas que estão acompanhando, ela houve como um todo, tanto na cidade como no interior, vereador Xuxo. Então, no dia a dia, quando o consumidor
vai tanto no supermercado, que eu sempre digo que tem as feiras do hortifruti. Talvez não encontra a quantidade, daí o preço, tem situações que mais que dobrou. Estava falando com meu amigo Berzan, lá do mercado Berzan, vereador Marisol. Ele ia buscar alface em Bento, daquela, enfim, das estufas, e ele estava vendendo a R$ 4,99 ao pé e ia ter que subir mais um pouco. Então, muitas vezes, o colono está ganhando dinheiro. Se tivesse produção com esse preço, eu acredito que sim. Mas aí não tem a produção. E aquela produzida no tempo, eu posso ver pela vereador Meneguzzi ali embaixo, que eu falei na minha horta, praticamente sobrou 30% das folhas, a parte de baixo toda estragada. Não daria para comércio. Então impacta no dia a dia sim. A perda ela é como um todo. A uva, eu estava olhando aqui primeiro, tinha aqui o Mosquém, da festa da uva. Ainda que temos bastante área com uvas cobertas. Mesmo assim não está sendo fácil porque é muita umidade. Estava falando agora ali na terceira légua com o Elton Munhaga. Também não está, impacta no dia a dia. Então, temos várias situações que podemos pontuar. Hoje de manhã estava falando também com o Fábio Brustolin, desde a semana passada, me pedindo no que ele achando que vinha verba federal para esse tipo de situação. Bom, acredito que até tem dinheiro lá, mas lá tem que ter projeto. Porque hoje, como estamos, temos um maquinário até bastante. Foi aqui aprovado aqui. Talvez um resultado veio muito mais rápido, vereador Lucas, de intervenções. Mas eu disse, fico falando ainda, por trás da máquina precisa de muita brita, e muita, não é pouca. Hoje o município, por escolhas feitas ali atrás de não renovar poder de lavras, que já falei ontem também com o Lucas, independe de partido que vai estar no poder público, se não mudar esse critério do poder público, enfim, ter o poder de lavra de explorar, de ter a brita própria, ninguém vai fazer milagre ali. Hoje o município está trabalhando com 350 mil mensais para brita, enfim, da produção em torno da nossa cidade. Precisaria de R$1 milhão por mês para poder dar conta. No tempo que nós tínhamos lá aquele britador antigo, a Codeca colocava a mão de obra, o município britador, e o Fagundes tinha o poder de lavras a brita. Quando ele estava trabalhando, mesmo velho, antigo, tinha para todos. Um que outro dia, quando ele ficava parado, que estragava. Então, ter feito essa escolha ali atrás, de não renovar mais, vai muito além. E a gente conta e sabe, sim, que o município tem esse entendimento, que a partir agora da virada do mês, da onde virá também não sei, de colocar lá um valor um pouco a mais, Marisol, mas é muito além ainda daquilo que tem a necessidade. E além disso, os colegas veem, olha, faz 2, 3 dias de tempo bom. No primeiro dia não dá, muito molhado. No segundo e terceiro dia, precisaria ter brita abundância e ainda os funcionários precisariam de poder trabalhar umas horas a mais naqueles dias. Precisa desprender gasto para hora extra. O funcionário, ele mostrou que ele foi muito rápido aí nesses dias da situação difícil, mas precisa o funcionário ter a garantia dessas horas. Então, é muito além. Por que eu preciso pontuar muito isso, que impacta muito no dia a dia? Então, com todas essas dificuldades ali que eu pontuei, eu digo que pelo menos aquela produção que ainda sobrou para Herais, que o município tenha condições de dar o seu amparo nasquelas estradas vicinais. Se eu não conseguir concluir nos 10 minutos a declaração de líder, senhor presidente, naquelas estradas vicinais que tem a lei que foi aprovada aqui de auxílio à produção dos pareirais. A sugestão do Flávio é boa, vou sugerir, enfim, o secretário da Agricultura também,
que muitas vezes essas estradas vicinais, mesmo o tempo nem ajuda, não adianta colocar máquina, os agricultores se colocam à disposição para poder contribuir, que o município possa fornecer uma brita, nesse momento, mais grossa, brita fina, quando lava muito assim, eu já trabalhei como superfeito, não adianta, coloca lá, depende da estrada do Moro, na primeira chuva já vai embora, que a gente consiga pelo menos oferecer uma brita mais grossa para escoar aquilo que sobrou dos parreirais. Temos muita produção, principalmente na terceira légua, mas a estrada, ontem o Bressan mostrou, mas praticamente no interior estão todas assim. Então, se o município pudesse dar conta de as principais, poder dar um cascalhamento à altura, eu tenho certeza, o município está vendo isso e vai, como se diz, se debruçar para isso, para que pelo menos aquela produção que ainda tem lá na propriedade possa vir para a nossa cidade e impactar menos no dia a dia. Então, eu queria muito pontuar isso. Os alface, provavelmente, o verde na Feira do Agricultor caiu lá embaixo. Tem praticamente 20% do que poderia ter nessa época, vereador Meneguzzi. Nessa época seria uma época sempre de abundância de verde na feira, sobrando e muito. Então, numa visão de contribuinte, de cliente, quando vai na feira, o taca próprio de mas na feira tinha muito pouco verde, sim, e isso ainda está bom. Pelo aquilo que o clima está dizendo que vai oferecer ali fora. Então, eu queria deixar isso, colocado isso, porque impacta na vida do dia a dia de todos. O problema é de todos. Não é, não tem nada a ver comigo, não me atingiu. Eu acredito, sim, esse governo está atento, está vendo isso. Conversei ontem, era um dia para ir fazer umas visitas que eu tinha combinado com o Rudimar. Depois tinha muita chuva, não dava para caminhar, porque pelo menos a gente vá lá na propriedade, numa situação que nem ali das frutas, que depois ele ia ter reunião, que se coloca à disposição para ter um espaço, talvez por um preço diferencial, de vender para o cliente. Muita fruta, pêssego, entre outros, dá para aproveitar e muito. Quando começou o pronto de safra, bem lá atrás, colegas, era específico para aquela fruta que praticamente tinha até um defeito. E hoje, graças a Deus, o ponto de safra tem muito produto, enfim, praticamente 95% de qualidade, assim, nota 10, como se diz, mas da situação que está ali. O clima que não ajuda no dia a dia, pode ter certeza, a comunidade caxiense que está acompanhando. Tem efeito no dia a dia, vocês vão ver, eu já alertei ali atrás e volto a repetir. O poder público está engajado, muito. Maquinário tem, talvez o resultado foi mais rápido em algumas situações, e vamos cobrar o poder público para que, enfim, desprenda um valor um pouco a mais, para que a gente possa, pelo menos, enfim, colher aquilo que tem e trazer na mesa do consumidor, talvez por um preço mais justo, se tem mais produção. Então, queria deixar isso, colegas, pontuado. Temos muitos problemas. O problema é de todos. Em toda a nossa cidade e no interior não é diferente. Pode ter certeza, o rezador que estava ali ontem, liguei para ele e disse, Velocino, tinha uma lavoura de tomate coberta, pimentão, arranquei fora tudo, porque tudo só analisar as pareiras aqui na nossa casa, gente, que está praticamente no coberto, analise. Então imaginem lá no interior, plantaram, produziram, e agora não estão conseguindo preparar a terra novamente, que senão o verde voltaria em 30, 40 dias, e continua. E isso reflete, de novo, vou dizer, na mesa de todos, independente de onde se está e aonde se trabalha. O dia a dia na mesa a gente vai acompanhar. Agora, fica difícil ouvir o agricultor, está enriquecendo, está ganhando dinheiro. Bom, se tivesse a produção, sim, mas a intempérie, infelizmente, levou. Estamos juntos para que a gente consiga levar para aqueles agricultores melhores, enfim, encaminhamentos para que essa produção venha ao consumidor na nossa cidade. Era isso. Obrigado, parabéns pela preocupação.